A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de Ezequiel, né, o profeta do Senhor, e o livro de Ezequiel é um livro de profecias, né, e essas profecias são da ira do Senhor, então realmente é um livro um pouquinho mais pesado, né, a gente vê o lado mais forte de Deus, né, é onde ele pesa a mão sobre as pessoas que blasfemam contra ele. E a gente vai ver hoje a comparação entre o Egito e a Assíria, no capítulo 31. E sucedeu no ano 10º, no terceiro mês, ao primeiro mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: a quem és semelhante a sua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura. E sua copa estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exaltou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, se multiplicaram os seus ramos e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas quando brotavam. Todas as aves do céu se alinhavam nos seus ramos, todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todas as grandes nações habitavam à sua sombra. Assim, era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não o podiam obscurecer, as faias não igualavam os seus ramos, e os canteiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos e todas as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: porquanto te elevaste na tua estatura e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou da sua alma, e eu o entregarei na mão do mais poderoso dos gentios, que lhe dará o tratamento merecido. Pela sua impiedade o lancei fora. Os estrangeiros das mais terríveis nações o cortarão e deixá-lo-ão. Cairão seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos serão quebrados por todos os rios da terra. Todos os povos da terra se retirarão da sua sombra e o deixarão. Todas as aves do céu habitarão sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sobre os seus renovos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem a sua copa no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si por causa da sua estatura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos do homem, como os que descem a cova. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que ele desceu à sepultura, fiz eu que houvesse luto,
Fiz cobrir o abismo por sua causa, retive as suas correntes e detiveram-se as muitas águas. Cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando o fiz descer à sepultura, com os que descem à cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as árvores que bebem águas, se consolavam nas partes mais baixas da terra, como também estes com ele descerão à sepultura, para juntar-se aos que foram transpassados à espada, sim, aos que foram seu braço, e que habitavam a sombra no meio das nações. A quem, pois, és semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia serás precipitado com as árvores do Éden às partes mais baixas da terra. No meio dos incircuncisos jazerás com os que foram traspassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. E a lamentação pelo Egito no capítulo 32. E sucedeu que no ano duodécimo, no 12º mês, ao 1º do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: Eras semelhante a um filho do leão entre as nações, mas tu és como uma baleia dos mares, e rompia os teus rios, turbavas as águas com os teus pés e pisava os teus rios. Assim diz o Senhor Jeová. Portanto, estenderei sobre ti a minha rede, com reunião de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Então te deixarei em terra. Sobre a face do campo te lançarei, e farei pousar sobre ti todas as aves do céu, e farei de ti os animais de toda a terra, e porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura, e regarei com teu sangue a terra onde nadas, até aos montes, e os rios se encherão de ti. E apagando-te eu, cobrirei os céus e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Jeová. E afligirei os corações de muitos povos, quando eu levar a tua destruição entre as nações, as terras que não conheceste, e farei com que muitos povos fiquem espantados contigo, e os seus reis tremam sobremaneira, quando eu brandir a minha espada diante dos seus rostos, e estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda, porque assim diz o Senhor Jeová: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Farei cair a tua multidão pelas espadas dos valentes, que são todos os mais terríveis das gentes. Eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será destruída. E exterminarei todos os seus animais sobre as muitas águas. Não mais serão turvas pelo pé de homem, nem pelas patas de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Jeová. Quando eu tomar a terra do Egito em assolação, e ela for despojada da sua plenitude, e quando ferir a todos os que habitam nela, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se fará, que as filhas das nações farão sobre o Egito e sobre toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová.
E sucedeu que no ano do 10º, ao 15 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, e faze-a descer a ela e as filhas das nações, a filha das nações magníficas, as partes mais baixas da terra, juntamente com os que descem a cova. A quem sobrepujas tu em formosura, desce e deita-te com os incircuncisos. No meio daqueles que foram mortos, a espada cairão. A espada, ela está entregue. Arrastai-a e a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos valentes lhe falarão, desde o meio do inferno, com os que a socorrem. Desceram, jazeram com os incircuncisos, mortos à espada. Ali está Assur, com toda a sua multidão, em redor dele estão os seus sepulcros, todos eles mortos, abatidos à espada. Os seus sepulcros foram postos nas extremidades da cova, e a sua multidão está em redor do seu sepulcro, todos eles mortos, abatidos à espada. Os que tinham causado espanto na terra dos viventes, ali está Elão, com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro, todos eles mortos, abatidos à espada. Desceram incircuncisos às partes mais baixas da terra, causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos mortos lhe puseram uma cama, entre toda a sua multidão. Ao redor dele estão os seus sepulcros, todos eles são incircuncisos, mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. Foi posto no meio dos mortos. Ali estão Meseque, Tubal e toda a sua multidão. Ao redor dele estão os seus sepulcros, todos eles são incircuncisos e mortos à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. Porém, não jazerão com os valentes que caíram dos incircuncisos, os quais desceram à sepultura com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças. Mas a sua iniquidade está sobre os seus ossos, porquanto eram o terror dos fortes na terra dos viventes. Também tu serás quebrado no meio dos incircuncisos e jazerás com os que foram mortos à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que com o seu poder foram postos com os que foram mortos à espada. Estes jazem com os circuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles e todos os sidônios que desceram com os mortos, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada, e levam a sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó de todo o seu exército, mortos à espada, diz o Senhor Jeová, porque também eu pus no meu terror na terra dos viventes. Por isso jazerá no meio dos incircuncisos, com os mortos à espada, Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Olha aqui, ele diz, né, que fez terror entre os viventes, né, além de toda a soberba, né, porque o Egito era uma terra muito grande, né, muito farta, e ele fez terror, inclusive na época de Moisés. Lembra que Moisés foi usado por Deus para libertar o povo, porque ele estava massacrando o povo de Israel, né? Porque o povo de Israel cresceu muito e eles começaram a temer o povo de Israel, a temer que o povo de Israel tomasse o Egito para si, né? E para vocês verem como são as coisas. No tempo de Moisés, eles começaram eles escravizaram o povo de Israel, né, durante 400 anos, e ficaram com medo, né, do povo de Israel tomasse o Egito para si, porque era um povo muito grande.
Mas já na época de José já foi diferente, né? Por quê? Porque José, ele trouxe uma profecia, ele revelou, ele trouxe uma profecia não, né? Ele revelou através, Deus revelou a ele o sonho do Senhor, né? E ele abençoado pelo Senhor, né? Ele sendo protegido pelo Senhor, onde ele estava, onde ele punha a mão, o Senhor abençoava. Então, obviamente, ele também foi protegido pelo faraó da época, né? Então, os interesses, né? A gente cai naquele assunto do interesse, enquanto é interessante, e hoje em dia isso ainda continua e muito, né? Enquanto você é interessante para aquela pessoa te mantém ali por perto, né? Continua sendo amigo, continua tendo você por perto, continua o famoso puxa-saco, por exemplo, né? Mas a partir do momento que você não tem a serventia para essa pessoa, a partir do momento que você não tem a utilidade, né? Ela te descarta, né? Não tem mais interesse em você, se afasta de você e às vezes você fica sem entender o porquê que aquela pessoa se afastou de você. Simples, porque o que ela queria de você, ela já teve, né? E você não tem mais utilidade para ela. Lembre-se que quando isso acontece, quando uma pessoa sai da sua vida sem mais nem menos, né? Aparentemente sem mais nem menos, isso pode ser um livramento do Senhor, porque Deus esquadrinha os corações, Deus sabe o que passa dentro do coração de cada um. A aparência engana na maioria das vezes. A gente pensa que é nosso amigo, que é nossa amiga, que está ali para nos ajudar, que está ali para nos dar força, mas é aquela velha história, quando nos abraça, o rosto fica para trás, a gente não sabe, né, o que está acontecendo ali, então pode estar nos apunhalando pelas costas, então a gente não vê, mas Deus está vendo. Então Deus pode muito bem estar afastando essa pessoa da nossa vida. Por quê? Porque essa pessoa, além de não acrescentar nada em nossa vida, ela pode estar nos prejudicando ainda mais. Porque a inveja atrapalha a nossa vida, sim, né? Muita gente fala, inveja, que não sei o quê. Atrapalha sim, o demônio da inveja. Porque esse demônio, ele vai ficar no teu calcanhar ali o tempo todo, ele vai querer te prejudicar de toda maneira. Então, ele afeta assim sua vida. Os demônios, ele vai tentar de todas as maneiras, de todos os lados, influenciar a sua vida de qualquer jeito, né? Se você está na presença do Senhor, se você é um filho do Senhor, e lembre-se, para se tornar um filho do Senhor, o que muita gente fala, todos nós somos filhos de Deus. Não, não é assim que funciona. A Bíblia diz que todos nós somos criaturas de Deus, né? Nós fomos criados por Deus, mas a partir do momento que aceitamos o Senhor, né, o Senhor Jesus como o nosso Salvador, que aceitamos, que acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio em carne para nos redimir do pecado, que entregamos a nossa vida a Deus, né, e que nos batizamos nas águas, né, que o batismo na água é um simbolismo, é uma confissão pública de que realmente nos entregamos ao Senhor. A partir desse momento, aí sim, nos tornamos filhos de Deus e o nosso corpo se transforma no templo do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós. E aí sim é onde o poder de Deus começa a agir com mais força, né? Porque o Espírito Santo está dentro de nós e o Espírito Santo tem a força de Deus, né? O Espírito Santo é Deus, né? Lembra que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então os três é a Trindade, os três Deus são Deus. E então o que acontece? Quando estamos no caminho do Senhor, então Deus está ali nos protegendo, nos guiando. Mas para isso nós temos que ter proximidade com o Senhor. Não adianta eu estar indo na igreja, eu estar lendo a Bíblia, mas não estar em comunhão com Deus, né?
Está simplesmente, meu corpo está ali, eu estou escutando o que o pastor está falando, eu estou vendo ali o que eu estou lendo, mas meu coração não está ali, meu coração não está entregue ao Senhor. Então, sinto muito lhe dizer, mas você não é um filho de Deus, você simplesmente é um acompanhante da palavra, né? Você é um figurante ali, tá fazendo, tá só marcando presença. É a mesma coisa de você ir numa festa e ficar ali, né? De braços cruzados, você está marcando presença, somente isso, você não está participando. Então, se você não está participando, você não tem a presença, você não tem o Espírito Santo dentro de si. Então, Deus vai te ficar te cutucando ali, vai ficar te puxando para o caminho dele, ele vai te mandar avisos, vai te mandar, seja através de pessoas, através de sonhos, às vezes até o Espírito Santo pode sussurrar no seu ouvido, para que você sinta a presença dele, para que você tenha vontade cada vez mais de se voltar para ele, mas isso aí é uma decisão sua. Então, a partir do momento que a gente está nos caminhos do Senhor, a gente tem essa proteção, né? Mas a gente tem que estar firme com o Senhor, a gente tem que estar engajado mesmo na palavra do Senhor, né? Não pode estar estremecido, porque se tiver estremecido, o demônio vem, ele acha uma brechinha e entra na sua vida. E não é fácil, não é fácil mesmo não, porque é uma luta diária, né? O mal, ele não descansa. É a mesma coisa que falar que o policial pode dormir de noite, porque de noite não tem assalto, não tem nenhum tipo de infração da lei, né? Ah, ele pode dormir de noite. Não, a bandidagem não descansa, né? É 24 horas por dia, enquanto um tá dormindo, o outro tá na rua fazendo besteira. Então é a mesma coisa, Deus não descansa. Aliás, o mal ele não descansa, Deus também não descansa, ele tá ali 24 horas por dia protegendo os seus. Mas um detalhe, ele está protegendo os seus. Os outros que não são seus, ele está chamando, né? Ele de vez em quando ele dá uma cutucadinha, ele chama, ele mostra. Ele, quando ele vê que vai dar algo errado, ele mostra, fala, opa, não faz isso. Mas a pessoa muitas vezes tema e faz. Aí dá errado, aí fala, ai meu Deus do céu, mas por que eu fiz isso? Mas, oh Deus, por que o senhor deixou eu fazer isso? Mas não prestou atenção, que Deus cutucou, avisou, Deus falou, não faz isso. A pessoa vai e faz. Aí o demônio vai lá e faz, ó, tá vendo? Ó, Deus deixou você fazer isso, Deus não impediu você de fazer isso, tá vendo? Aí é o quê? É o demônio tentando para te afastar da presença do Senhor. Então reflita bem. Reflita muito bem o caminho que você está tomando, reflita muito bem os seus pensamentos, reflita bem o que está acontecendo em sua vida. Porque se sua vida está desmoronando, se sua vida está de uma maneira que você não está satisfeito, é porque tem algo errado. É porque tem alguma coisa impedindo você de prosperar. E quando eu falo em prosperidade, a prosperidade divina não é dinheiro, gente. Prosperidade, aliás, prosperidade em geral não é dinheiro. Dinheiro está incluído na prosperidade, mas não significa dinheiro. Prosperidade quer dizer o quê? Uma boa família, um bom trabalho, obviamente um bom salário, entendeu? Uma boa carreira. Então tá tudo interligado, tá tudo globalizado ali. Prosperidade geral. Não é simplesmente prosperidade, não quer dizer que eu vou ficar rica, não é isso. Prosperidade é globalizada, é tudo junto. Prosperidade é um desenvolvimento total da pessoa. Então, quer ser uma pessoa próspera, uma pessoa de sucesso, você pode ser. Mas fulano não segue ao Senhor e Não pode acontecer também. Como a palavra de Deus diz, o sol tá aí para todos, né? Não é porque não segue os caminhos do Senhor que não pode ser uma pessoa próspera. Claro que pode. A diferença é que é uma pessoa próspera enquanto está nessa terra. Só que quando for julgado, né, quando Jesus voltar, o julgamento vai ser o que se passou no coração dessa pessoa durante esse tempo todo em que foi próspero, né, nessa terra. Então, a nossa luta aqui, né, nós filhos de Deus, a nossa luta não é por essa vida aqui.
porque essa vida aqui é carnal, essa vida aqui não nos interessa, né? Tanto que a nossa luta não é carnal. Quem luta por nós é Deus, porque a nossa luta é espiritual, é a luta que pertence a Deus, é a luta de Deus contra o demônio, a luta dos dois. E a gente já sabe, porque a Bíblia já profetizou isso, que a vitória vai ser de Deus. A gente já sabe isso, é garantido. Não tem erro, é garantido. Eu quero estar do lado do vencedor, né? E você vai estar do lado de quem? Tome sua decisão enquanto é tempo. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Senhor. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Por favor, continue nos abençoando, continue nos direcionando, Pai. Continue nos ensinando, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Transforme essa vida, Pai. Tire todo o mal que está perseguindo, Senhor. Caia por terra todo o mal que está direcionando a ela, Pai. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em seu lado emocional, Pai. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifesta o Teu poder na vida de cada um, Senhor. E traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que o Senhor esteja direcionando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti, Pai, pelos Teus filhos, Senhor. Necessitamos de Ti cada vez mais, Pai. Necessitamos de aprender contigo cada vez mais, Pai. Precisamos de Tua sabedoria, Pai. Precisamos de Tua direção, Senhor. Por favor, Pai, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. E que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.